Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos sobre refrigeração comercial. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os direitos e deveres de um contrato de manutenção. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre isso. Bom pessoal, meu nome é Jefferson Oliveira, técnico de refrigeração. Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender os direitos e os deveres de um contrato de manutenção ao meu ponto de vista, tá pessoal? O meu ponto de vista é o que eu faço, os direitos e os deveres do contratado e do contratante, beleza? Então vamos lá. Vamos lá pessoal, o interesse de fechar o contrato é mais seu do que do cliente, correto? Então você vai levar uma proposta para ele, você vai lá analisar, claro, mediante ao pedido dele, você vai lá fazer um serviço, aí sem querer ou não você fala assim, poxa, bacana, tal, você tem um lugar assim, você tem um interesse de um contrato de manutenção, aí você vai explicar como que funciona o contrato de manutenção, aí você tem que saber as manhas, como que funciona, você tem que conhecer, ter o conhecimento dessa área já, porque é mais difícil você fechar um contrato de manutenção sem você ter conhecimento na área, então eu te falo isso, é muito difícil você fechar um contrato de manutenção, sendo que você não tem conhecimento, então procure conhecimento nessa área, beleza? Então vamos lá. Aí você chama ele e fala, não, faz uma proposta aí pra mim, né? Sem compromisso, faz uma proposta aí e me apresenta, beleza? Então, o interesse foi seu de ir lá, chamar ele no contrato, talvez ele nem esteja pensando, às vezes ele nem sabe que isso existe, né? Então, o interesse nesse caso é seu. Agora, se ele fala assim, ó, você trabalha com contrato de manutenção, eu queria fazer um contrato de manutenção aqui, eu queria saber quanto que você me cobra. Opa, aí mudou os papéis, agora em vez de ser seu interesse, é o interesse do cliente fazer um contrato de manutenção. E só aí você já tem uns 25% de chance de fechar o contrato de manutenção, porque ele está interessado, beleza? Então fica aí essa dica aí para você aí, quando for dessa forma, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto que você tem que observar direitos e deveres do cliente. O seu dever, pessoal, o seu dever é atender ele quando ele precisar. Isso é um primeiro ponto, o dever que você vai colocar lá no contrato de manutenção, tá? Isso aí é já quando você passou pelo processo de fazer o orçamento, apresentar a proposta e agora ele aceitou. Agora você precisa colocar os termos para ele, né, de como vai funcionar antes de você assinar um contrato, tá? Então você já passou pelo processo, pessoal, de fazer a proposta, agora você está no processo de assinar um contrato de manutenção. E para assinar um contrato de manutenção tem que ter os direitos e os deveres. O cliente precisa entender qual é o dever dele e você como o mecânico, você precisa saber o seu dever. Então isso é muito importante você saber. Então você tem que apresentar tudo isso para ele. Porque às vezes você escreve isso, ele nem lê e ele está interessado ou não. Não, vamos fechar. Quanto que é o contrato? Só vai pelo valor. O contrato de manutenção não é pelo valor. Muitas vezes é o que você está se propondo a fazer e o que o cliente está se proposto a pagar. Então você tem que prestar muito bem atenção nisso. Então o primeiro ponto é você dizer para o cliente o que você vai fazer. Por exemplo, quantas horas você vai atender esse cliente, você vai prestar serviço para esse cliente, quantas horas por dia? Muitos fazem 24 horas por dia. Então você vai atender ele nesse tempo aqui, 24 horas por dia. Vai trabalhar final de semana? Então é final de semana. Vai trabalhar feriado? Feriado. Ou seja, todos os dias da semana, incluindo feriado, incluindo sábado e domingo, você vai trabalhar 24 horas por dia. O cliente ligou 3 horas da manhã, você vai ter que atender ele. Isso aí é se você colocar isso aqui no seu contrato, tá? Então você pode colocar isso aí no seu contrato de manutenção. É uma opção, você colocar isso. Ou não, não trabalho final de semana. Então aí vai, poxa, e se eu precisar de você domingo? Eu estou te pagando um contrato, eu não tenho domingo? Beleza? Então isso é um problema. Então muitos contratos, a maioria é dessa forma, 24 horas por dia. Então você vai trabalhar sábado, domingo, feriado, todos os dias você vai trabalhar diante daquele contrato. Funciona mais ou menos o contrato de manutenção? Funciona mais ou menos como um seguro de carro. Quando você fica sem pagar o ano todo, não é assim? Você fica sem pagar o ano todo. E muitas vezes você não precisa. Graças a Deus por isso, né? Então você não bateu o seu carro, não precisou de fazer nenhum reparo. O contrato de manutenção é basicamente isso, só que ele precisa entender isso, que é mais ou menos como um contrato, um seguro de um carro, tá? Então, quando ele precisar, você vai estar posto para trabalhar.
Claro que tem que deixar bem explicado que você trabalha em outros lugares. Então muitos fazem assim. Então, primeiro ponto, quantas horas a carga horária que você vai trabalhar? Segundo ponto, quantas horas você vai ter para chegar naquele local? Muitos fazem isso, tá? Não, eu tenho uma média de horas, 5 horas para chegar, né? Chegar no contrato. Então, você me ligou meio-dia, eu tenho que estar aqui até 5 horas da tarde. Ah, você me ligou 7 horas da noite, claro que se você estiver em casa, você já vai atender direto. Muitos casos de contratos mal fechados, você está no cliente, você está no local de serviço, o cliente te liga exigindo que você esteja lá imediatamente. Tá entendendo? Muitas vezes a câmera dele quebra e o cliente, por não entender os direitos e os deveres dele, ele vai exigir que você esteja lá imediatamente. Mas, por exemplo, você está em outro contrato, você está fazendo outro serviço, você está montando uma câmera fria, você não pode sair de lá. Você vai explicar para o cliente, olha, pode deixar, mantém fechado que eu vou aí. Então você vai ter aí mais ou menos 5 horas para chegar no local aonde foi aberto o chamado, tá? Então, mais ou menos isso que a gente faz aqui, tá? Eu não coloco isso porque eu explico muito bem antes para o cliente, para ele entender isso aqui, tá bom? Então vamos lá. O terceiro dever que você deve ter. Primeiro você aí, a carga horária que você vai trabalhar, se você vai colocar, se você tem um tempo para chegar no serviço, ou outro direito de dever seu é atender o celular, pessoal. Os maiores problemas que eu pego o contrato de quem já estava com o contrato é que ele liga para o cliente, pro mecânico, e o mecânico não atende o telefone. Ou o mecânico fala assim, ah, vou aí, e vai só no dia seguinte, as coisas estragam. Não, ligou, já tem 3 dias que o mecânico falou que vinha aqui, então hoje eu estou cancelando o contrato com ele. Tá? Então você tem que, isso é um direito seu, tá? Isso é um dever seu, tá? Direito aqui é um direito que você pode botar no contrato, aqui é um direito seu, e aqui é um dever. Dever seu diante daquele contrato. Atender quando ele precisar. Beleza? Então, quando ele precisou de você, você tem que atender o telefone e dar uma satisfação. Muitos mecânicos viajam e largam o contrato para lá e aí eles me ligam desesperado que tem contrato, mas o cara viajou, não atende ele, Ou seja, o cara perdeu esse contrato. Então, esse aqui é um direito que você pode colocar no contrato, esse aqui é um dever que você tem que atender ele quando ele precisar, porque ele está fechando um contrato com você. Você tem que entender isso. Você está aí, você colocou 24 horas, 5 horas para chegar. Isso aqui é o mais importante, é você atender quando ele precisar. Ele está pronto para você dar um diagnóstico, você resolver por telefone. Muitos serviços, muitas coisas, você resolve por telefone. Aí, não, então amanhã eu passo aí. Então vai verificando, você está de acordo com o cliente. Então você tem que entender esses direitos e deveres aqui quando você for fechar um contrato de manutenção, tá? Então outra coisa que a gente coloca aqui, um outro ponto, um direito também seu, é, por exemplo, você tem que especificar isso, que você não fornece peça. A peça estragou, por exemplo, vai ser por conta do cliente, tá? Vai ser por conta do cliente. A peça, o motor queimou, você não vai fornecer o motor. Você vai fornecer a sua mão de obra. Então, todo reparo que for feito nesse contrato, manutenção preventiva e corretiva, né? A preventiva é que você vai lá uma vez por mês, lavar tudo, verificar a pressão, verificar superaquecimento, ver se tem algum vazamento, você tem que fazer essa manutenção. E a corretiva é que você vai corrigir um possível acontecimento naquele contrato. O motor queimou, o ventilador queimou. Você tem que especificar isso. Por exemplo, você especifica, não, eu não vou, troca de motor você vai me pagar por fora, então você tem que colocar aqui. Ou troca disso, por exemplo, o que eu coloco nos contratos é que montagem, fora daquilo que está lá, você vai me pagar por fora. Por exemplo, eu quero montar uma câmera fria aqui, então isso está por fora do contrato, entendeu? Então isso é um direito que você tem que colocar no contrato. Olha, eu estou aqui fazendo o que está no local, a partir disso, eu quero montar um motor, quero mudar uma unidade, quero fazer isso, então você vai me pagar isso por fora. Você tem que botar isso no contrato também, tá? Então você tem que colocar aqui no 4º ponto, né, essa questão de prestar peças, né, prestar peças ou qualquer tipo de serviço por fora. Então, por exemplo, eu tenho que trocar isso, tenho que trocar aquilo.
ele querendo não tá no contrato, não tá nas 12 máquinas, não tá naquilo que você fez a proposta, então isso aí é por fora. Então isso aí também, não, o valor que você fechou, isso é por fora, mas aí você, um exemplo, você fecha um valor alto, você fecha um valor mais alto, incluindo que toda mudança, tudo que ele quiser montar, você você vai fazer esse serviço. Eu não aconselho porque você pode ganhar muito mais montagem de câmara fria, uma troca de um motor, mudança de motor, mudança de unidade, a máquina é lá embaixo, agora vai ser lá em cima. Isso vai te causar um prejuízo, vai ajudante, tempo, dia, você vai ter que ir lá para fazer isso, não para fazer uma manutenção preventiva e corretiva. Então o contrato de manutenção, pessoal, é mais feito em manutenção preventiva e corretiva, tá? Então esse aí é onde entra o contrato. Aí a partir do momento que ele quer mudar alguma coisa, vamos botar aqui, mudança, já muda, então isso aqui já é um direito seu, então é um direito, não é um dever, então isso aqui você vai colocar como direito também, então ó, tá lá no contrato, que a gente não tá isso no contrato, então você vai me pagar isso por fora, você tem que entender isso, tá? Então é muito importante você entender isso aqui também. Outra coisa muito importante também, o direito do cliente basicamente é te pagar o que você propôs na data certa. Por exemplo, dia 10 eu vou receber, beleza? Então, dia 10 ele tem que te pagar aqui, beleza? Ele tem que te pagar aqui, né? Isso aqui é um dever do cliente, tá? Então esse aqui é os seus, e aqui agora é do cliente. Então, dia 10 ele tem que receber. Outro dever do cliente, te pagar mesmo se você não for lá todos os dias. Um exemplo, você foi lá só fazer a manutenção preventiva e corretiva um dia. Não aconteceu nenhum problema, não aconteceu nada, não aconteceu absolutamente nada, então ele não te ligou. Então, embora isso tenha acontecido, ele vai te pagar da mesma forma. Então isso é um dever do cliente, é os deveres e direitos do cliente. Então você vai todas as vezes que você não for lá, você não precisar ir lá, ele vai ter que te pagar aquele valor cheio, tá? De acordo com o contrato que você fechou, tá? Então, você indo ou não indo, ele vai ter que te pagar, tá? Outro, então, vamos botar aqui, o segundo ponto, indo ou não indo, ele vai ter que te pagar, tá? Agora, dever, direito do cliente te ligar quando ele precisar. Os equipamentos que você fez a proposta, ele te ligou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você vai ter que ir. Isso aí você tem que fazer uma manutenção preventiva corretamente. Se você está atendendo todo dia, você tem que ir no contrato, é porque você não está fazendo a manutenção preventiva e corretiva da forma correta. Beleza? Então isso aí depende de você. Você tem que fazer a manutenção preventiva e corretiva. Isso é um dever, um direito do cliente, você ir um dia por mês, tá? Fazer manutenção preventiva e corretiva. Mas nesse caso é a manutenção preventiva. É prever que há algum possível erro. Então eu estou prevendo que eu não vou precisar lá amanhã. Então eu já vou fazer tudo que tem para fazer hoje para mim não ir lá amanhã. Então observa isso aí. Outra coisa também que você tem que fazer também, isso aqui já vai mais para você, tá? É um quinto ponto aqui. Por exemplo, você combinar com o cliente, ó, 5 visitas, que é o ponto 5, eu tenho 5 visitas. Passou disso, você vai me pagar R$50 por fora. Por fora. Beleza? Então isso aqui, por exemplo, eu fui lá 5 vezes nesse mês. Ele me chamou lá 5 vezes. Passou disso aqui, ele vai me pagar R$50 por fora, ajuda de custo, a gente chama. Ele vai te pagar aí toda vez que você for lá a mais de 5 vezes. Então você tem que fazer uma OSzinha, mandar o dono ou o gerente assinar para saber que você foi lá fazer aquele determinado coisa. Então é bem certo. Então tem aí um recibo, manda ele assinar e fala o que aconteceu, para que você possa provar que você foi essas 5 vezes lá e que você tem que, as próximas vezes, vai ter que dar uma ajuda de custo de R$50. Isso aqui é um direito seu que você pode colocar no contrato aqui. Então ele vai ter, ele entendendo isso, ele que é um direito dele, é um dever dele, toda vez que você for lá 5 vezes a mais, né, ele vai te dar a mais R$50. Isso aí é a combina, pessoal. É 100, 200, 50 ou não. Também você pode fazer um valor, você já inclui esse chamado. Você baseia aí, por exemplo, 10 chamados por mês. Você já cobra esses 10 chamados por mês lá no valor, que aí você não vai levar prejuízo.
Porque muitas pessoas fecham o contrato de manutenção e não faz esse ponto 5 aqui, não faz isso aqui, e acaba indo lá 15 vezes e perdendo todo o direito do contrato que você cobrou. Então você cobrou R$1.000, foi lá 10 vezes, você perdeu, você pagou para trabalhar. Então isso você tem que analisar. Então se for um contrato muito problemático, você faz isso aqui para que você não tenha prejuízo. Você não quer pagar para trabalhar, você quer ganhar dinheiro. Então para isso você tem que fazer uma manutenção preventiva e corretiva corretamente para você não ficar indo lá todos os dias, tá? E basicamente o direito e os deveres do cliente, pessoal, é isso. É te pagar todo dia 10, o valor, a data que vocês combinarem, né? Indo ou não indo, ele tem que te pagar, isso é um dever, é um direito, é um dever do cliente, e um dever dele também é ele te pagar, se caso você for lá tantas vezes e precisar, vocês combinaram a mais. Então, basicamente é isso. E entender também que você tem outros contratos de manutenção, que você tem outros serviços, que você não está trabalhando para ele, tá? Então o cliente tem que entender que você não trabalha só para ele, que você não trabalha só na loja dele, precisa entender que você trabalha em outros locais, tá? Que você trabalha em outros locais e você possivelmente vai estar em outro lugar quando ele te chamar, tá? E que um direito dele, que eu coloquei aqui, é atender você. O primeiro ponto aqui é atender você quando ele precisar. Eu acho que eu falei isso. Atender quando ele precisar. Então ele tem que entender também que você trabalha em outros lugares, que você não trabalha só lá, tá? Então ele precisa entender isso. Para você fechar um contrato fechadinho, correto, certinho, mesmo você indo ou não indo, ele tem que te pagar no dia 10. Mesmo você indo ou não indo, ele tem que te pagar. Se você for mais de 5 vezes, ele tem que te pagar. Então ele tem que te pagar porque foi fechado um contrato e ele sabe que pagando aquilo, quando você tem um problema, você vai ir. Então um direito dele é quando ele te chamar, você tem que ir em qualquer hora. Lembra aqui no ponto 1 que você determinou qual é a hora que você vai trabalhar? Então um direito dele, ele te chamou meia-noite, você vai. Te chamou feriado, você vai. Te chamaram tal dia, você vai. Então um direito dele aqui muito importante é que você tem que atender o telefone e ir quando ele precisar. E quando preciso, tá? Então, toda vez que for preciso, você tem que estar pronto. Tá em outro serviço, ele vai entender, não, beleza. Ele falou que vem, então ele vem. Você tem que ter palavra. Um direito também e dever é ter palavra e palavra, tanto dos dois lados. É entender que, ó, eu trabalho no local, então quando você me chamar, tem que ter toda uma reunião para você poder assinar e fechar o contrato com todos esses termos. Então, se eu esqueci algum, coloca aí nos comentários aí, porque às vezes eu esqueço de algum, tá? Então põe aí. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, já tá grande demais, né? Então que você possa ir entender um pouquinho mais sobre o contrato, direitos e deveres de um contratante e de um contratado. Então, pessoal, esse vídeo já ficou muito grande. Eu queria te apresentar também um curso, né, de câmara frigorífica, refrigeração comercial completo. Vai lá no link da descrição, vai estar lá o curso. Dá uma olhadinha lá, tenha conhecimento e tenha conhecimento, porque isso você vai usar bastante pro resto da sua vida. Ninguém pode tirar de você. Então vai lá no link da descrição desse vídeo, vou colocar lá curso de câmara fria, né, vai estar lá meu link, você entra lá, pode confiar que o curso está muito bom. Então forte abraço e até mais.